Imagine a cena, 7 de junho de 1832. Com um único gesto, o monarca britânico transforma para sempre o destino de uma nação ao sancionar a grande lei da reforma, ampliando o direito ao voto e plantando as sementes da democracia parlamentar moderna. Pouco mais de um ano depois, esse mesmo soberano assina a abolição da escravidão em todo o Império Britânico, libertando milhões com um traço de caneta e redefinindo os valores de uma era. Mas aqui está o detalhe surpreendente. Esses atos revolucionários não vieram das mãos de figuras icônicas como Jorge III ou a Rainha Vitória, mas de um rei injustamente esquecido pela história, Guilherme IV, o monarca que presidiu a mais transformadora década da Grã-Bretanha. O homem que a posteridade registrou como Guilherme IV, rei do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda e também de Hanover, veio ao mundo nas primeiras horas de 21 de agosto de 1765, no que então se chamava Buckingham House, hoje o Palácio de Buckingham. Seu nascimento ocorreu em um momento crucial. 5 anos antes, seu pai, Jorge III, havia subido ao trono com apenas 22 anos, tornando-se o terceiro monarca da dinastia hanoveriana, uma linhagem de origem alemã que remetia às casas reais inglesas dos Tudor e escocesas dos Stuart. Curiosamente, Jorge III foi o primeiro rei hanoveriano nascido em solo inglês, um detalhe que marcaria a identidade da família. Mas havia um aspecto ainda mais intrigante. Além de governarem a Grã-Bretanha, esses reis também dominavam o vastíssimo Principado de Hanover, na Alemanha, território onde Guilherme deixaria sua marca décadas depois. Sua mãe, Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, havia se casado com Jorge III em 1761, logo após sua coroação. O casamento foi prolífico. Antes de Guilherme, nasceram Jorge, em 1762, e Frederico, em 1763. O que o colocava em terceiro lugar na linha de sucessão, uma posição que à época parecia afastá-lo definitivamente do trono. Afinal, com 2 irmãos mais velhos e uma família que chegaria a 15 filhos, uma raridade para a época, dado que a maioria viveu até os 60 ou 70 anos. As chances de Guilherme herdar a coroa eram remotas. Apesar das tensões que surgiriam mais tarde devido à doença de Jorge III, o lar real era, em essência, unido, com um casamento entre os pais que, embora não isento de desafios, foi marcado por afeto genuíno. Guilherme cresceu em uma Grã-Bretanha em plena ascensão. Para entender o contexto, basta recuar algumas décadas. No final da Idade Média, a Inglaterra era uma nação periférica, pobre e rural, com Londres como única cidade de destaque. Um visitante vindo de impérios como o Mogol ou a dinastia Qing certamente a veria como um reino insignificante. Mas algo estava mudando. Já no século XVII, os ingleses começaram a expandir seu alcance, estabelecendo colônias na América do Norte e no Caribe, enquanto suas frotas comerciais sulcavam as costas africanas e chegavam à Índia e às Índias Orientais. Essa expansão, no entanto, tinha um lado sombrio. A riqueza britânica estava profundamente ligada ao tráfico de escravos, um tema que, ironicamente, Guilherme enfrentaria com determinação em seu reinado. O mundo em que Guilherme nasceu era um caldeirão de transformações. Nos anos 1750, a Companhia Britânica das Índias Orientais já dominava Bengala e o nordeste da Índia, pavimentando o caminho para o futuro Raj britânico. A Marinha Real emergia como uma potência global, e apenas 3 anos após seu nascimento, James Cook partiria em sua viagem épica pelo Pacífico, abrindo as portas para a colonização da Austrália e da Nova Zelândia. Enquanto isso, a Revolução Industrial começava a ganhar forma por volta de 1770. Ou seja, Guilherme testemunharia em sua própria vida a metamorfose da Grã-Bretanha de uma potência europeia emergente para o centro de um império que dominaria o planeta. No coração dessa ascensão, porém, havia um conflito que moldaria seu destino: a rivalidade com a França. Desde meados do século XVIII, as duas nações disputavam territórios, influência e hegemonia. Os britânicos controlavam as 13 colônias na América do Norte, enquanto os franceses tinham a Louisiana e o Canadá. Ambas competiam por ilhas no Caribe e por poder na Índia. Na Europa, a Grã-Bretanha liderava alianças contra as ambições francesas, em uma disputa tão feroz que historiadores a batizaram de Segunda Guerra dos 100 Anos, um conflito intermitente que se estendeu de 1688 até 1815, muito mais intenso que a versão medieval entre 1337 e 1453. Quando Guilherme nasceu, a Grã-Bretanha saía vitoriosa dessa batalha. O Tratado de Paris, em 1763, havia forçado a França a ceder o Canadá e reconhecer a supremacia britânica na Índia. Mas a paz era frágil.
Em 1775, eclodiria a Guerra de Independência dos Estados Unidos, e a França não perderia tempo em apoiar os rebeldes para enfraquecer os britânicos. Guilherme, ainda jovem, seria arrastado para esse turbilhão, e a sombra da Guerra Franco-Britânica pairaria sobre toda a sua existência. Sua infância transcorreu entre diferentes residências, sob a tutela de governantes e preceptores, como era comum entre os filhos da realeza. Aos 7 anos foi enviado para Keighley nos arredores de Londres, onde sua educação ficou a cargo do Major-General Baudet, um comandante suíço do exército de Hanover, e do Dr. James Magendie. Os métodos eram rígidos e pouco inspiradores, o que ajuda a explicar por que Guilherme nunca foi lembrado como um monarca especialmente refinado. Seu aprendizado se deu ao lado dos irmãos mais novos, Eduardo e Ernesto, em um ambiente marcado por rivalidades. Eduardo, reservado e intelectual, contrastava com Ernesto, teimoso e confrontador, enquanto Guilherme, impulsivo, muitas vezes se via no meio dos conflitos. A disciplina era severa, como exigia a época, mas ele encontrou afeto genuíno na irmã Augusta, 3 anos mais nova. Em uma família tão numerosa com 15 filhos nascidos ao longo de mais de 2 décadas, os laços entre os irmãos variavam muito. Guilherme, no entanto, destacava-se por um traço incomum entre seus irmãos homens, um temperamento acessível, quase despretensioso, que o tornava o favorito das irmãs. Essa facilidade para se conectar com os outros seria, mais tarde, uma de suas marcas como rei, e talvez uma das razões pelas quais seu reinado, embora breve, foi tão decisivo. Sua natureza afável ia além da mera cortesia. Guilherme tinha o hábito raro de pedir desculpas com sinceridade, mesmo por ofensas mínimas, um gesto que em sua época, era menos comum do que hoje se imagina. Mas se sua personalidade o distinguia entre os irmãos, foi o destino que o arremessou para um caminho inesperado. Em 1778, com apenas 12 anos, quase 13, ele foi enviado à Marinha Real por ordem do pai. A decisão, que hoje soaria absurda, fazia todo sentido no século XVIII. Naquela época, a adolescência como a conhecemos não existia. Aos 13 ou 14 anos, um jovem já era considerado pronto para assumir responsabilidades de adulto, e a realeza não era exceção. Mas havia um motivo ainda mais urgente por trás da escolha de Jorge III. Seu primogênito, o futuro Jorge IV, já dava mostras do comportamento dissolute que viria a marcar seu reinado. O rei, desesperado para afastar os filhos mais novos da influência corrosiva do príncipe de Gales, decidiu que o mar seria o melhor antídoto. Assim, em junho de 1778, Guilherme embarcou rumo a Portsmouth, não como príncipe, mas como um simples marinheiro pelo menos. Era isso que o pai ordenara. Em carta a Sir Samuel Hood, então responsável pelos estaleiros de Portsmouth, Jorge III foi taxativo. Ele deve ser recebido sem qualquer sinal de distinção. Vai como marinheiro, e como tal deve ser tratado. Mas por mais que o rei tentasse apagar os traços de nobreza do filho, a realidade era inegável. Todos sabiam que aquele garoto de 13 anos era o terceiro na linha de sucessão ao trono. E embora as chances de ele um dia reinar parecessem remotas, a história já havia provado que nada era impossível. Seu batismo de fogo veio na Guerra de Independência dos Estados Unidos, conflito que já arrastava a Grã-Bretanha para um pântano sem saída. Quando Guilherme chegou a Portsmouth, as colônias americanas, apoiadas pela França, haviam acabado de infligir uma derrota humilhante aos britânicos em Saratoga. A situação era crítica, a coroa perdia o controle sobre as 13 colônias, e a entrada dos franceses na guerra, em março de 1778, tornará o cenário naval ainda mais perigoso. Após um ano de treinamento, em junho de 1779, poucas semanas antes de completar 14 anos, Guilherme foi designado como cadete no Prince George, navio-almirante do contra-almirante Robert Digby. Sua primeira missão, escoltar comboios mercantes britânicos no Atlântico Oriental, alvos constantes de ataques franceses e espanhóis. O fogo da batalha não demoraria. Em janeiro de 1780, ele esteve no centro de um confronto contra uma esquadra espanhola. Quando a frota de Rodney tentou romper o bloqueio para reabastecer Gibraltar, a joia estratégica britânica desde a Guerra de Sucessão Espanhola. Foi ali, entre canhões e manobras desesperadas, que Guilherme provou sua coragem e também sua juventude. Um incidente em terra, uma briga com outro soldado, lhe rendeu uma breve prisão, mas não manchou sua reputação. Ao retornar à Inglaterra após a missão, foi recebido como herói, celebrado por seu papel na defesa do Rochedo. Em 1781, porém, seu destino o levou para outro palco, a América do Norte.
Enquanto a guerra entrava em seu estágio final, Guilherme foi enviado a Nova York, um dos últimos redutos britânicos nas colônias. Era setembro, e ao sul, em Yorktown, as tropas de Washington cercavam o general Cornwallis em um cerco que selaria o destino do conflito. Mas o que poucos sabiam era que nas ruas de Manhattan, o filho de George III andava praticamente sem proteção. Washington, sempre atento, soube da presença do príncipe. Os relatórios de seus espiões confirmavam: Guilherme, embora passasse a maior parte do tempo a bordo, ocasionalmente descia à cidade, frequentando a casa do Comodoro Edmund Fleck. O comandante americano viu ali uma oportunidade. Mesmo com a rendição britânica em Yorktown iminente e as negociações de paz em andamento na França, ele aprovou um plano ousado: sequestrar o príncipe. A justificativa? Usá-lo como moeda de troca pela libertação de prisioneiros coloniais. O plano, no entanto, fracassou. Os britânicos, alertados, reforçaram a segurança em torno de Guilherme. O episódio, embora frustrado, revelou um encontro simbólico entre dois homens que anos depois ocupariam lugares opostos na história: o futuro primeiro presidente dos Estados Unidos e um futuro rei da Grã-Bretanha. Jorge III, ao enviar o filho tão jovem para o mar, tinha um objetivo claro: moldá-lo para um alto comando naval, talvez como almirante ou mesmo Lorde Alto-Almirante. Mas como tantos planos bem arquitetados, esse também não se concretizaria por completo. Nos anos seguintes, Guilherme serviu intermitentemente, acumulando experiências mais do que glórias. Tornou-se um oficial competente, mas nunca excepcional. O problema não era a falta de inteligência, e sim de disciplina. Por mais que o pai insistisse em tratá-lo como qualquer outro marinheiro, seus superiores, cientes de sua linhagem, evitavam criticá-lo com a dureza necessária. Sem feedback sincero, seu progresso estagnou. E como seus irmãos, ele desenvolveu um gosto perigoso pelo álcool. Não o consumo moderado da época, mas uma inclinação que beirava o autodestrutivo. Anos depois, já como homem maduro, essa predileção se tornaria lendária. Em uma ocasião, quando seu cunhado, o futuro rei Leopoldo I da Bélgica, pediu água durante um jantar, Guilherme ter-se-ia pronunciado, com ironia cortante: "Não aprovo que se beba água à minha mesa." O comentário, meio brincalhão, meio sério, revelava um vício que o acompanharia pela vida, e que, em mais de uma ocasião, o meteria em apuros. Como em Halifax, Nova Escócia, onde? Em Halifax, na Nova Escócia, em 1788, Guilherme deixou um rastro de escândalos que até mesmo seus superiores mais indulgentes teriam dificuldade para ignorar. Ali, entre uma noite de bebedeira e outra, não apenas teria visitado todos os bordéis da cidade, feito que por si só já seria suficiente para manchar sua reputação, como ainda concebeu um filho com uma mulher cujo nome a história não registrou. Mas seus excessos não paravam por aí. 2 anos antes, em Barbados, durante uma farra que ultrapassou todos os limites da decência, destruiu um estabelecimento de reputação duvidosa, em um acesso de fúria alcoólica. Se não fosse pela proteção de seu sobrenome real, um conselho de guerra o teria esmagado sem piedade. E como se suas transgressões nos trópicos não bastassem, em 1787, Guilherme escreveu uma carta a Samuel Hood, então um dos almirantes mais respeitados da Marinha, que era um primor de petulância e ressentimento. Convencido de que estava sendo preterido em promoções, suas palavras transbordavam amargura, quase como um ultimato. Hood, com a paciência de um homem acostumado a lidar com egos inflamados, respondeu com cortesia diplomática e arquivou o incidente. Afinal, que outro oficial ousaria desafiar um superior daquela maneira sem sofrer consequências? Mas os dias de Guilherme no mar estavam contados. Após uma última turnê pelo Caribe em 1788, onde, pasmem, defendeu publicamente a manutenção da escravidão em massa como pilar da economia açucareira, ele retornou à Inglaterra. E foi então que a sorte, ou talvez a astúcia, lhe sorriu. Em 1º de maio de 1789, o rei George III concedeu-lhe o título de Duque de Clarence, uma distinção de peso, antes ostentada por figuras como Lionel de Antuérpia, filho de Eduardo III, e um descendente de Henrique IV. A nomeação, no entanto, veio após um episódio tão calculado quanto audacioso. Guilherme ameaçou, ou melhor, chantageou a coroa ao demonstrar interesse em ingressar na Câmara dos Comuns. Era um blefe ousado, quase um insulto. Nenhum membro da realeza jamais havia ocupado um assento na Casa Baixa do Parlamento, e a mera sugestão era vista como uma afronta às tradições. Mas Guilherme, aos 23 anos, já dominava a arte de jogar com as expectativas alheias. Seu objetivo?
forçar a mão do governo para garantir não apenas o título nobiliárquico, mas também um lugar na Câmara dos Lordes, e, é claro, os privilégios que o acompanhavam. A tática funcionou. Além do ducado, recebeu uma pensão anual de 12.000 libras esterlinas, suficiente para bancar seu trenó de vida e uma comitiva de servidores, além de apartamentos em St. James Palace. Na política, porém, Guilherme não seguiu o script esperado. Ao contrário de seu pai, um Tory convicto, alinhou-se aos Whigs liberais, seguindo o exemplo de seus irmãos mais velhos, para desespero de George III. Sua breve flertação com a ideia de sentar-se entre os comuns havia ocorrido em um momento particularmente delicado. O verão de 1788 marcava o início dos distúrbios mentais do rei. O parlamento foi prorrogado na esperança de que o monarca se recuperasse, mas sua condição só piorou. Até o outono, a crise era evidente. Os ataques de mania alternavam-se com períodos de melancolia profunda. Em certos momentos, falava sem parar por horas, em um fluxo incoerente de palavras. A causa de seu mal nunca foi definitivamente comprovada, mas os relatos de urina escurecida nos anos seguintes e os sintomas descritos apontam para a porfíria, uma doença hepática que envenenava seu organismo com toxinas, mergulhando-o em surtos de loucura. A crise da regência de 1788 parecia resolvida em 1789, quando George III teve uma recuperação aparente, e o projeto de lei que daria poderes ao príncipe de Gales, futuro George IV, para governar em seu lugar foi engavetado. Mas era apenas um respiro. Os episódios de insanidade voltariam, e como veremos, em 1810, o reinado de George III terminaria na prática, uma década antes de sua morte. Enquanto o pai lutava contra seus demônios, Guilherme mergulhava nos seus. Pouco depois da recuperação do rei, iniciou um relacionamento com Dorothea Blunt, uma irlandesa de Waterford que, sob o nome artístico de Dora Jordan, havia conquistado os palcos londrinos. Atriz de talento, trocou o sobrenome Blunt, irônico demais para uma estrela, por algo mais vibrante. O romance com uma plebeia, porém, foi um escândalo. Os jornais satíricos não perdoaram, caricaturas o retratavam como um libertino sem freios, enquanto a sociedade murmurava sobre sua queda moral. Não era, contudo, sua primeira incursão em relações fora dos padrões. Antes de Dora, já havia deixado um filho ilegítimo em Halifax, um jovem William, que trágico destino, afogar-se-ia em 1807 enquanto servia na Marinha Real em Madagascar. Mas com Dora a história seria diferente. Em 1791, desafiando a fúria de seus pais, instalou-se com ela em Clarence Lodge, em Roehampton, e depois em Bush House, em Teddington. Viviam como marido e mulher, embora sem o sacramento, e mais importante, sem o consentimento real. Daquele amor tumultuado nasceram 10 filhos, todos batizados com o sobrenome Fitzclarence, filho de Clarence, uma tradição para bastardos reais. George, o primogênito, seria agraciado com o título de Conde de Minster em 1831. Sofia casou-se com um barão. Adolfo seguiu os passos do pai na marinha, alcançando o posto de contra-almirante. A prole era vasta, mas a união não. Guilherme era um homem de contradições. Ao contrário de seu irmão George IV, um alcoólatra irresponsável e narcisista, ele não era impossível de decifrar. Teimoso até a obstinação, impaciente quando contrariado, tinha, no entanto, uma humildade rara para um príncipe, talvez herdada de sua mãe. Detestava formalidades vazias e anos depois, como rei, substituiria grande parte da corte por ingleses natos, revelando um xenofobismo que se forjara em suas experiências nas colônias e no ódio generalizado aos franceses. Seus contemporâneos o apelidaram de Billy Bobo, um diminutivo que subestimava sua astúcia. Não era um gênio, mas tampouco um tolo. Seu maior problema, na verdade, era o dinheiro, ou a falta dele. Nas décadas de 1790 e 1800, afundou-se em dívidas, fruto de seus excessos, em parte, dos gastos de Dora. Mas essa história, como tantas outras em sua vida, ainda teria um desfecho inesperado. Mas se havia um campo em que Guilherme surpreenderia até seus maiores céticos, era justamente na arte de reinventar-se. O mesmo homem que outrora afundara em dívidas escandalosas transformou-se, contra todas as expectativas, em um modelo de austeridade entre os príncipes reais. Enquanto a Europa ardia em chamas revolucionárias, ele paradoxalmente aprendia a domar seus próprios excessos, embora não sem antes colher os frutos amargos de uma vida de extravagância. Os anos 1790 não foram apenas o palco de sua redenção financeira, mas também o prelúdio de um caos continental que redefiniria o destino da Grã-Bretanha.
A França, outrora triunfante ao humilhar os britânicos na Guerra da Independência Americana, onde Guilherme, ainda jovem, testemunhara a derrota em primeira mão, agora desmoronava sob o peso de suas próprias contradições. O custo de bancar a revolução dos colonos americanos havia agravado uma crise econômica que já apodrecia as entranhas do reino de Luís XVI. Colheitas ruins, fome e um sistema fiscal arcaico forçaram o monarca a convocar os Estados Gerais em 1789, pela primeira vez em 175 anos. O que deveria ser uma solução tornou-se o estupim. Em poucos meses, a Revolução Francesa varreu as estruturas do Ancien Regime, e o terceiro Estado, a plebe esquecida, assumiu o controle de um processo que logo escaparia de qualquer controle. A radicalização foi inevitável. E com ela veio o medo que paralisou as cortes europeias. Não era apenas a guilhotina que aterrorizava reis e nobres, mas a ideia de que aquelas chamas poderiam saltar o Canal da Mancha e inflamar os corações dos trabalhadores britânicos. Quando a Áustria, movida pela prisão doméstica de sua princesa, Maria Antonieta, e pelo desejo de esmagar a rebelião, liderou uma coalizão contra a França em 1792, a guerra já não era uma questão de se, mas de quando. Em 1793, a Grã-Bretanha entrou no conflito, e a Europa mergulhou em um quartel-general de sangue que duraria até 1815. E Guilherme, o almirante que jamais comandaria uma frota naqueles anos decisivos. Seu irmão mais novo, Eduardo, escolheu a glória militar, servindo nas Américas e depois governando o estratégico Rochedo de Gibraltar. Ele, porém, ficou à margem, não por falta de vontade, mas por uma combinação de azar, inimizades e, acima de tudo, sua própria reputação. Em 1793, uma queda bêbada pelas escadas lhe fraturou o braço, mas o verdadeiro obstáculo era político. Lord Hood, o almirante que o desprezava desde os conflitos de 1787, vetou qualquer comando naval para ele. Incompetente e polarizante eram os adjetivos que circulavam nos bastidores da Marinha. O golpe final veio quando, em um discurso na Câmara dos Lordes, Guilherme insinuou oposição à guerra, uma posição que, embora compartilhada por muitos Whigs, selou seu destino. Nem mesmo a pressão de Jorge III, seu pai, conseguiu reverter a decisão. O título de rei marinheiro, que alguns lhe atribuiriam mais tarde, era, na melhor das hipóteses, uma ironia. Mas se as águas lhe foram negadas, ele encontrou outras formas de navegar. Durante as guerras revolucionárias e napoleônicas, Guilherme tornou-se o mecenas dos marinheiros, protegendo carreiras, inclusive a de Horatio Nelson, o gênio que salvaria a Grã-Bretanha em Trafalgar. Anos depois, após décadas de insistência, ele finalmente ascenderia ao cargo de Lorde Alto-Almirante, embora isso já fosse mais um consolo do que um triunfo. Enquanto isso, a França revolucionária dava lugar ao Império de Napoleão. O general Corso, que emergira das fileiras caóticas dos anos 1790, tomou o poder em 1799 com um golpe disfarçado de legalidade. Em 1804, coroou-se imperador, e em poucos anos a Europa inteira curvou-se a seus pés, exceto a Grã-Bretanha, cuja sobrevivência dependia de uma marinha que Guilherme só podia observar de longe. A cada vitória francesa, sua frustração crescia. Ele chegará a pleitear o comando da frota do Mediterrâneo, mas mais uma vez foi rejeitado. As dívidas, enquanto isso, sufocavam-no. Dora, cuja carreira nos palcos londrinos outrora bancara seus caprichos, já não atraía plateias. Seus gastos, porém, continuavam inalterados. Até que, no início do século XIX, a realidade bateu à porta. Ou ele encontrava uma herdeira rica para desposar, ou afundaria de vez. O parlamento, cansado de socorrer os filhos pródigos de Jorge III, especialmente em tempos de guerra, não lhe estenderia mais créditos. Os anos de 1810 e 1811 foram um turbilhão de perdas. Sua irmã mais nova, Amélia, sucumbiu após anos de doença, aos 27 anos. O luto pelo pai foi ainda mais devastador. A morte da filha mergulhou Jorge III em um delírio do qual nunca mais emergeria. Em outubro de 1810, ele perdeu a sanidade. Em fevereiro de 1811, seu filho mais velho, o futuro Jorge IV, foi nomeado regente. O rei viveria mais uma década, mas apenas como uma sombra, prisioneiro de sua própria mente. Para Guilherme, o golpe seguinte veio em 23 de dezembro de 1811, quando assinou o acordo de separação com Dora. 20 anos de uma relação que nunca seria um casamento terminavam em números frios e cláusulas financeiras. Ela partiria para a França, ironicamente, o país que tanto odiava, onde morreria em 1816. Que pudesse fazê-lo era, em si, um sinal dos novos tempos.
Napoleão, o homem que dominara a Europa, havia finalmente se excedido. Sua invasão à Rússia em 1812 foi o início do fim. Em 1813, seu império desmoronou. Em 1814, ele foi exilado. Um breve retorno em 1815, os 100 dias, terminaria em Waterloo, selando o destino de uma era. Dissolver o parlamento em julho de 1830, um gesto que revelava tanto sua disposição para agir quanto a turbulência política que herdara. O reinado de George IV deixará um legado de dívidas, escândalos e uma nação dividida entre as forças da tradição e as demandas por mudança. A Revolução de Julho na França, que depôs Carlos X daquele mesmo ano, ecoava como um aviso. Monarquias que resistissem às reformas arriscavam-se a ser varridas pela história. William, no entanto, não era um homem de meias medidas. Se por um lado sua ascensão ao trono fora recebida com alívio, afinal, ele representava um sopro de normalidade após o excesso e o isolamento de seu irmão por outro. Sua personalidade impetuosa e seu histórico de conflitos com a autoridade sugeriam que seu reinado não seria tranquilo. A questão mais urgente era a reforma parlamentar. Desde a Revolução Gloriosa de 1688, o sistema eleitoral britânico permanecerá praticamente inalterado, mesmo enquanto a sociedade se transformava. Cidades fantasmas como Old Sarum, com poucos habitantes, elegiam 2 membros do parlamento, enquanto centros industriais em expansão, como Manchester e Birmingham, não tinham representação. A corrupção era endêmica e o descontentamento palpável. O novo primeiro-ministro, o Duque de Wellington, era um conservador intransigente, convencido de que qualquer concessão às demandas populares abalaria os alicerces da monarquia. William, no entanto, não compartilhava dessa rigidez. Embora não fosse um radical, compreendia que a resistência cega à mudança poderia ser mais perigosa do que a própria reforma. O impasse não demorou a explodir. Em novembro de 1830, Wellington, em um discurso no parlamento, declarou-se oposto a qualquer medida de reforma parlamentar. A reação foi imediata. Distúrbios irromperam em Londres e o governo caiu em questão de dias. O rei então fez uma jogada ousada. Em vez de recorrer a outro Tory, convidou o Conde Grey, líder dos Whigs e defensor da reforma, para formar um novo governo. Era um risco calculado. Grey precisaria de todo o apoio real para enfrentar a oposição ferrenha dos conservadores na Câmara dos Lordes. William, no entanto, não hesitou. Ele sabia que sem uma reforma, a monarquia poderia perder sua legitimidade, e com ela seu próprio trono. Os meses seguintes foram de batalha política intensa. O projeto de reforma, apresentado em março de 1831, propunha eliminar os burgos podres, redistribuir assentos para cidades industriais e ampliar o eleitorado. A Câmara dos Comuns o aprovou, mas a Câmara dos Lordes, dominada pelos Tories, o rejeitou. O país mergulhou no caos, greves, protestos e até ameaças de revolta se espalharam. Em maio, Grey renunciou e William, sob pressão, dissolveu o parlamento novamente, convocando novas eleições. Os resultados foram esmagadores. Os Whigs retornaram com uma maioria ainda maior, e a mensagem era clara: o povo exigia mudança. Foi então que William fez sua jogada mais audaciosa. Em abril de 1832, após outra rejeição do projeto pelos Lordes, o rei ameaçou criar novos pares, nobres leais à causa da reforma, para garantir a aprovação da lei. A ameaça surtiu efeito. Temendo uma inundação de Whigs na Câmara Alta, os conservadores cederam. Em 7 de junho de 1832, a Reform Act finalmente recebeu sanção real. Não era uma democracia nem de longe, mas era um passo irrevogável rumo à modernidade. Pela primeira vez em séculos, o sistema político britânico começava a refletir, ainda que timidamente, a vontade de uma nação em transformação. Para William, a vitória foi pessoal e política. Ele provara que um monarca poderia ser ao mesmo tempo guardião da tradição e agente de progresso. Mas o custo foi alto. Sua relação com os Tories nunca se recuperou, e muitos o acusaram de trair sua classe. Ainda assim, o rei não se importava. Ele havia evitado o destino de seu irmão, ser lembrado como um tirano, e em vez disso, garantirá que a monarquia sobrevivesse em uma era de revoluções. O resto de seu reinado seria marcado por essa dualidade. Um homem do passado que, quando necessário, soube abraçar o futuro. Mas o legado de Guilherme IV não se limitou às fronteiras britânicas. Seu nome ficaria eternizado na história como monarca que indiretamente moldou o destino de uma nação que nem sequer existia, a Bélgica. Até o século XIX, aquelas terras não passavam de um mosaico de ducados e condados medievais: Flandres, Hainaut, Brabante,
unidos pela força dos duques da Borgonha, depois disputados entre Habsburgo espanhóis e austríacos, e finalmente entregues, como um prêmio de consolação pós-Napoleão, à Holanda protestante. Um arranjo forçado, um casamento sem amor. E como todo casamento mal ajustado estava fadado ao divórcio. Quando agosto de 1830 chegou, a faísca da revolta acendeu-se. Os católicos belgas, sufocados sob o jugo holandês, ergueram-se não apenas contra um governo distante, mas contra séculos de dominação estrangeira. E foi então que nasceu a Bélgica, não por acaso, mas por escolha. O nome, resgatado das brumas da antiguidade, homenageava os Belgaui, aquele povo celta que um dia desafiara Roma. Mas uma coisa era declarar independência, outra, muito mais delicada, era decidir quem a lideraria. Aí entrou Guilherme IV, mais uma vez jogando suas peças no tabuleiro europeu com a habilidade de quem sabe que o futuro se constrói com alianças, não com canhões. Na Conferência de Londres, enquanto as potências debatiam o destino da nova nação, o rei britânico tinha um trunfo na manga, Leopoldo de Saxe-Coburgo-Saalfeld, viúvo de sua sobrinha querida, a princesa Charlotte, cuja morte prematura ainda doía como uma ferida aberta na família real. Leopoldo era o candidato perfeito. Um príncipe sem reino, mas com conexões imbatíveis, genro do tsar da Rússia, cunhado do rei da França, e agora, graças à intervenção discreta porém decisiva de Guilherme, o homem certo para transformar a Bélgica de um sonho revolucionário em uma monarquia estável. Em 1831, Leopoldo foi coroado. E assim, com um gesto que misturava cálculo político e lealdade familiar, Guilherme IV ajudou a desenhar o mapa da Europa moderna. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, seu próprio reino fervilhava. A Grã-Bretanha dos anos 1830 era um gigante com pés de barro. Sim, o parlamento governava, os ministros decidiam, e a coroa já não mandava como nos tempos de Henrique VIII. Mas a democracia britânica ainda era um clube exclusivo, um sistema onde o direito ao voto dependia da riqueza, onde Rottenboroughs, distritos podres, fantasmas eleitorais permitiam que um punhado de latifundiários escolhesse deputados sem que uma única voz do povo fosse ouvida. E o povo, cada vez mais consciente de seu poder, não estava disposto a aceitar isso por muito mais tempo. Foi nesse caldeirão de tensões que a grande lei da Reforma de 1832 explodiu. Guilherme IV, um conservador por instinto, poderia ter resistido. Poderia ter, como lhe sugeriram, inundar a Câmara dos Lordes com novos pares leais à coroa para bloquear a mudança. Mas ele sabia, como todo verdadeiro estadista, que há momentos em que a história não pede permissão, exige ação. E assim, mesmo relutante, assinou a lei que ampliou o sufrágio, reduziu a corrupção eleitoral e deu os primeiros passos rumo à democracia moderna. Não sem antes ver Londres, Bristol e Nottingham ardendo em revoltas, com centenas de mortos e um país à beira do caos. O progresso, afinal, nunca foi pacífico. Mas se a reforma foi o terremoto político da década, a abolição da escravidão foi seu terremoto moral. Por 3 séculos, o tráfico de seres humanos havia enriquecido a Grã-Bretanha, financiado sua indústria, erguido suas cidades. Liverpool e Glasgow, portos prósperos, deviam sua opulência ao sangue dos escravizados nas plantações de açúcar do Caribe. Em 1807, o parlamento já havia proibido o tráfico negreiro, um primeiro passo, mas insuficiente. Os abolicionistas, liderados por homens como William Wilberforce, não descansariam enquanto a própria instituição da escravidão não fosse erradicada. E em 1833, finalmente veio o golpe final, a Lei de Abolição da Escravidão. Guilherme IV, mais uma vez, poderia ter hesitado. Afinal, os interesses econômicos em jogo eram colossais. Os donos de plantações no Caribe ameaçavam ruína, os comerciantes de Liverpool viam seus lucros evaporarem. Mas a maré da história já não podia ser contida. Com um traço de caneta, o rei sancionou o fim de um dos capítulos mais sombrios do Império Britânico. E nos anos seguintes, seria a Marinha Real, ironicamente outrora cúmplice do tráfico, quem patrulharia os mares para garantir que nenhum navio negreiro voltasse a sulcar as águas sob bandeira britânica. Em cada uma dessas decisões, na Bélgica, na Reforma, na abolição, Guilherme IV revelou a essência de um monarca que entendia seu tempo. Não era um visionário como sua sobrinha Vitória seria, nem um tirano como seu irmão Jorge. Era algo mais raro, um homem que soube, nas horas decisivas, colocar o futuro acima das próprias convicções. E é isso, no fim das contas, que separa um rei comum de um que muda o curso da história. Mas se Guilherme IV não foi um abolicionista por convicção, foi um pragmático que soube ler os ventos da história. Sim, ele havia defendido publicamente décadas antes,
que os escravos nas Antilhas viviam em um estado de humilde felicidade. Palavras que hoje soam como uma ironia cruel, mas que refletiam o discurso dominante de uma elite que enriquecia às custas do sofrimento alheio. Sim, ele mantinha laços estreitos com os planter classes do Caribe, aqueles mesmos que pressionavam contra qualquer ameaça aos seus lucros sangrentos. E sim, foi ele quem insistiu em uma compensação astronômica 20 milhões de libras, uma fortuna que equivaleria a bilhões hoje, para aliviar o fardo dos senhores de escravos, como se a liberdade de um povo pudesse ser negociada em moeda. E no entanto foi sob seu reinado que a escravidão foi finalmente abolida no Império Britânico. Não por idealismo, mas porque Guilherme entendeu que a maré da opinião pública e a pressão dos reformistas, aqueles mesmos fanáticos que ele antes desprezava, haviam se tornado irresistíveis. Ele não liderou a mudança, ele a sancionou quando já não havia outra escolha. E às vezes na política sancionar a mudança é mudá-la. Esse mesmo instinto pragmático se revelaria em Hanover, onde o rei enfrentava um dilema constitucional único. Desde 1714, os monarcas britânicos também governavam aquele território alemão, mas Hanover não era uma colônia, era um reino independente, com suas próprias leis, sua própria nobreza e cada vez mais suas próprias demandas por reforma. Quando Guilherme subiu ao trono, a burguesia hanoveriana, industriais, comerciantes, profissionais liberais, já não aceitava ser governada por uma casta de nobres que monopolizavam o poder sem compartilhar suas responsabilidades. As ruas fervilhavam, e o risco de uma revolta era real. Aqui mais uma vez Guilherme agiu não como um revolucionário, mas como um homem que sabia quando ceder. Em 1833, o mesmo ano em que aboliu a escravidão, ele aprovou uma nova constituição para Hanover, ampliando a representação política e distribuindo o poder econômico. Não foi uma democracia, longe disso, mas foi um passo crucial para modernizar um sistema que sem essa concessão, poderia ter ruído. Ironicamente, essa seria sua última grande contribuição para Hanover. Com sua morte em 1837, as coroas britânica e hanoveriana se separariam para sempre. A lei sálica de Hanover impedia que uma mulher herdasse o trono. Então, enquanto sua sobrinha Vitória assumia o Reino Unido, seu irmão mais novo, Ernesto Augusto, tornava-se rei de Hanover. O vínculo dinástico que durará mais de um século estava quebrado. Se na política Guilherme foi um realista, na cultura ele foi, no máximo, um espectador distraidamente benevolente. Seu irmão, Jorge IV, por todos os seus excessos, ao menos se interessava por arte, arquitetura e literatura, mesmo que fosse para ostentar. Guilherme não. Seu gosto literário resumia-se a manuais de faróis e tratados navais, como se, décadas depois de deixar o mar, ainda tentasse provar a si mesmo que era o rei marinheiro de outrora. Não há registros de que tenha patrocinado pintores, poetas ou filósofos. Não financiou bibliotecas nem academias. E, no entanto, foi durante seu reinado que a Grã-Bretanha viveu um florescimento cultural que definiria o século XIX. Dickens publicou seus primeiros esboços literários. Tennyson começava a forjar os versos que o tornariam o poeta laureado da era vitoriana. Turner e Constable, mestres da paisagem, criaram algumas de suas obras-primas. Constable, aliás, esteve presente na coroação de Guilherme, embora o rei provavelmente nem tenha notado. Os utilitaristas com Bentham à frente e Mill em ascensão, redefiniam a ética e a política. E tudo isso aconteceu não graças ao mecenato real, mas apesar da indiferença da coroa. Guilherme não censurou, não reprimiu, não interferiu. Em uma Europa onde monarcas ainda queimavam livros e silenciam imprensas, a Grã-Bretanha de Guilherme IV permitiu que as ideias circulam, mesmo as mais subversivas. Às vezes, a melhor forma de patrocinar a cultura é simplesmente não estrangulá-la. Seus últimos anos, porém, foram marcados por uma dor que nem mesmo o pragmatismo conseguia aliviar. Guilherme era, por todas as contas, um pai dedicado, mas a paternidade para ele tornou-se uma fonte de amargura. Dos 10 filhos que teve com Dorothea Jordan, a atriz com quem viveu por 2 décadas, muitos ressentiam-se de sua nova posição como bastardos reais, excluídos da linha sucessória. O mais velho, George Fitzclarence, carregava não só a frustração de um título tardio, Conde de Minster, criado em 1831, e de um assento no conselho privado, mas também os primeiros sinais de uma loucura hereditária, a mesma que havia consumido seu avô, Jorge III. O abismo entre pai e filho só se aprofundou até se tornar insuperável. O golpe final veio em abril de 1837, quando Sofia, a filha predileta de Guilherme, morreu no parto. O rei, já debilitado pela asma e por um coração que falhava, entrou em colapso.
Seus médicos descreveram seus pulmões cheios de sangue, seu corpo lutando contra o inevitável. Ainda assim, ele resistiu por 2 meses, como um leão ferido, nas palavras de Benjamin Disraeli. Chegou a comemorar, em junho, o 22º aniversário de Waterloo, a batalha que havia ajudado a definir sua juventude. Mas no dia 20, após receber os últimos sacramentos, Guilherme IV expirou em Windsor, aos 71 anos. Não houve luto nacional como o que viria a marcar a morte de Vitória décadas depois. Não houve poemas épicos nem estátuas erguidas em sua honra. Mas houve um reconhecimento silencioso. Depois dos escândalos da regência e do reinado desastroso de Jorge IV, Guilherme havia devolver à monarquia uma dose de respeitabilidade. Não como um herói, não como um gênio, mas como um homem que, nas horas que importavam, soube fazer o que era necessário. E no fim, isso pode ser mais do que suficiente. A despeito da prolífica descendência de Jorge III e da Rainha Carlota, que entre as décadas de 1760 e 1770, trouxeram ao mundo uma legião de filhos. O falecimento de Guilherme IV em 1837 deixou a coroa britânica em uma posição surpreendentemente frágil. Dos muitos herdeiros possíveis restava apenas uma jovem de 18 anos, recém-saída da adolescência, Vitória, filha do falecido Eduardo, Duque de Kent, o irmão mais novo de Guilherme. A semelhança entre os dois homens era notável. Ambos haviam dedicado décadas à carreira militar, ambos permaneçam solteiros até uma idade avançada, e ambos, por fim, casaram-se não por amor, mas por dever dinástico. Eduardo, no entanto, diferentemente de Guilherme, logrou sucesso onde o irmão falhara. Sua união com a princesa Vitória de Saxe-Coburgo-Saalfeld gerou uma herdeira, batizada em homenagem à mãe. Assim, com a morte de Guilherme, a coroa recaiu sobre os ombros da jovem Vitória, cuja linhagem prevaleceu sobre a de seus tios ainda vivos, todos nascidos após Eduardo e, portanto, em posição inferior na linha sucessória. O que se seguiu não foi apenas um reinado, mas uma era, 63 anos e meio de governo, o mais longo da história britânica até então, superado apenas, séculos depois, por Isabel II. O século XIX seria para sempre marcado pelo seu nome, a Era Vitoriana, um período em que o Império Britânico atingiu seu apogeu, estendendo sua influência aos 4 cantos do globo. E é justamente nesse brilho ofuscante que o reinado de Guilherme IV se perde. Um monarca esquecido, cuja trajetória jamais foi escrita nas estrelas. Afinal, quem poderia prever que o terceiro filho de Jorge III, nascido em uma época em que seus irmãos mais velhos, Jorge e Frederico, já expiravam com saúde, um dia ocuparia o trono? Na juventude, enquanto seus irmãos eram preparados para reinar, Guilherme navegava pelos mares da América do Norte, servindo na Marinha Real nas décadas de 1780 e 1790, para depois tornar-se um patrono da frota durante as guerras contra a França Revolucionária e Napoleônica. O casamento para ele não era uma prioridade, a paternidade legítima menos ainda. Mas o destino, como costuma fazer, teceu seus fios de maneira inesperada. A morte da princesa Carlota em 1817, única filha de Jorge IV, e a herdeira aparente, foi o primeiro sinal de que o improvável poderia se tornar inevitável. Quando Jorge e Frederico faleceram sem deixar descendentes, o caminho até o trono, antes impensável, abriu-se diante de Guilherme. Coroado aos 64 anos, seu reinado estava fadado a ser breve, mas não insignificante. Em apenas 7 anos, ele testemunhou a abolição definitiva do tráfico de escravos, ainda que sua contribuição direta para tal tenha sido nula. Sancionou a reforma eleitoral de 1832, um marco na democratização do parlamento, e desempenhou um papel discreto, porém crucial, na independência da Bélgica e na separação definitiva entre as coroas britânica e hanoveriana. Que hoje seu nome seja obscurecido pela sombra monumental de seu pai, Jorge III, e de sua sobrinha Vitória, não diminui o fato de que seu reinado foi um elos essenciais entre duas eras. Um homem forjado no mar, não no palácio, um rei que governou por necessidade, não por ambição. Talvez seja justamente essa falta de grandiloquência que o torna tão fascinante. Não foi um monarca para a história épica, mas para a história real, a dos bastidores, das decisões pragmáticas, dos deveres cumpridos sem alarde. E no fim, não é isso que define um reinado que, embora curto, ajudou a moldar o futuro de uma nação?